palavra certa é o bom senso, que eu acredito que vamos ter o bom senso. Entendeu? Então, não adianta a gente ficar repetindo as mesmas coisas. Então, a pergunta foi ótima. Todos os cuidados que todas as autoridades têm pedido para a população, a gente está tendo. Só que nós somos humanos também. E nós também temos famílias. Então, a palavra certa é o bom senso, para que, ao invés das autoridades, nós, profissionais, tomamos uma decisão. Que a gente não quer chegar nesse ponto, porque a gente respeita. Só que se o mundo está parando, tudo está parando, por que o futebol não para? Então, foi um bom senso tirar a torcida dos estádios, é coisa ruim. Nós temos os jogadores e os torcedores, é uma coisa maravilhosa. Aí você não tem torcida. Quer dizer, então, no momento que você fecha os portões, você só está tendo esse cuidado que tem que ter com o torcedor. O jogador de futebol, o profissional que trabalha no futebol, não é gente? Estão esperando o quê? Já está atrasada essa decisão. Ou eles tomam uma iniciativa, como eu falei, no bom senso, ou nós, profissionais do futebol, vamos nos reunir e vamos tomar. Porque não vai ter outro jeito. Porque a gente não vai esperar o pior, não. Somos uma população, e o jogador de futebol e os profissionais que trabalham no futebol fazem parte da população. Então, volto a repetir, se o mundo parou, não podemos nós, brasileiros, estarmos atrasados com uma situação tão delicada quanto essa. Então, era isso. É muito forte o que você coloca, Renato, em relação à greve, né? Porque eu, sinceramente, não lembro de uma paralisação no futebol brasileiro por greve. Em cima disso, já foi feito algum tipo de contato? Você tomou alguma iniciativa? Você se coloca à disposição dos colegas para iniciar esse movimento, caso não aconteça o bom senso que você tanto fala? Mas eu tenho visto, ontem eu troquei algumas ideias com o presidente também, eu tenho visto em outros clubes que as pessoas também estão alertando, as pessoas responsáveis. Então, a palavra greve é uma palavra muito forte, mas eu gosto da minha vida. Quem vive no futebol gosta da vida também. Será que a gente precisa chegar nesse ponto? É um telefonema para alguns líderes de alguns clubes e as coisas acontecem no futebol. Então, a gente espera que as autoridades, entre elas, se liguem entre o bom senso e parem o campeonato, os campeonatos. Isso é o bom senso, porque, senão, daqui a pouco vai ser pior. Daqui a pouco os profissionais vão se negar a trabalharem, vão se negar a entrar em campo. E basta um líder de 10, 12 clubes tomar essa iniciativa, que as coisas acontecem. A gente não quer chegar nesse ponto, de maneira alguma. Nós respeitamos as opiniões das autoridades, mas a gente só pede o bom senso. E o bom senso tem que partir delas. E é para ontem essa decisão. E é para ontem. E é para ontem. Porque eu tenho vários jogadores que estão assustados. Como o jogador entra em campo para jogar futebol? Com que cabeça? Eu tenho certeza que nos outros clubes estão acontecendo isso também. Então, gente, as autoridades, bom senso. Bom senso, porque o jogador de futebol, quando ele se une, ele está bem unido. Então, acho que tem que prevalecer o bom senso, que a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. Ô, Renato, a gente sabe muito bem que tem uma parte que tem o bom senso, né? Mas tem outras pessoas que levam o futebol como interesse. A gente sabe muito bem, enfim, não só dentro de campo, mas fora. E vai ter clássico sábado, pelo menos no papel, né, terá sábado. Eu queria a tua opinião, o teu sentimento. Tu acha que vai parar o campeonato? Porque está muito dividido. Olha, por ser clássico, vai ter jogo, vão abrir o público. Eu queria a tua opinião. Tu achas que vai ter mesmo esse clássico sábado? Vai parar o campeonato. Teu sentimento? Eu estou dando uma opinião própria. Não, tua opinião. Sim, eu acho que vai parar. Tem que ter o bom senso. Como é que você quer fazer um clássico? Ah, não vai ter torcida. Está dando-se os jogadores? Dando-se os profissionais de futebol? Como é que é isso? Ué, estamos imunes? Por que para uma parte sim, outra parte não? Até porque isso está virando uma bola de neve. Chega, né? É o bom senso que tem que entrar em campo agora.
É o bom senso, por isso que eu acredito que a gente não está pedindo nada demais por uma coisa absurda. São vidas. São vidas, e, na minha opinião, eu volto a repetir, essa decisão já era para ter sido tomada há muito tempo. Há muito tempo. Se tudo para, por que o futebol não vai parar? Não, eu acho que, mais do que nunca, na minha opinião, o futebol vai parar amanhã. E ainda sobre esse assunto, Renato, como fica o calendário do Grêmio e dos clubes? Porque a gente também vê que é um prejuízo. Tem que acabar o Campeonato Gaúcho de alguma forma, como é que fica? E também a situação para os outros campeonatos, porque também temos a decisão da Libertadores. Os atletas ficam treinando, ficam fazendo um trabalho específico isolados. Como é que fica? O Grêmio já pensou nessa dinâmica? Bom, aí a gente vai ver. Eu acho que a coisa mais consciente no momento é parar. Depois a gente vê o que acontece. Sem jogadores, não tem futebol. Aí você põe na balança. Você prefere parar o campeonato e continuar vivo? Ou você prefere continuar os campeonatos e daqui a pouco perder alguém? Aí que entra o bom senso. Por isso que eu falei, essa decisão já está sendo atrasada. Já devia ter sido tomada, como tem sido tomada no mundo todo. Então, os jogadores brasileiros não estão imunes a isso. O que vai acontecer depois não importa. O importante é parar para a gente se cuidar. Para a gente se cuidar do futebol e para que não vire uma bola de neve. É o bom senso. Se vai treinar, se vai dar uns dias de folga, como que vai acontecer, se o campeonato vai acabar, se não tem data. Eu acho que o mais importante de tudo são as vidas. Não é o campeonato. Vão ter datas, não vão ter datas. Não é problema nosso. O problema agora é mundial. É fazer com que isso não se alastre ainda mais. Vamos esperar chegar esse momento por causa de um campeonato. Campeonatos, vamos ter vários pela frente. Vidas, ou vida, é uma só. É simples. É simples. Aí é o bom senso. Essa decisão não precisava profissionais do futebol estarem pedindo o bom senso. Você tem que partir de cima das autoridades. Olha, vamos parar os campeonatos. Não adianta parar por etapas. Vamos tirar o torcedor do estádio. Aí eu volto naquele discurso. Quem trabalha no futebol não morre? Então é o bom senso. O que vai acontecer depois? Bom, o que vai acontecer dá para direcionar. O que não dá para direcionar é uma vida. Simples assim. Bom, Renato, trazendo agora para o jogo, né? Eu acho que as tuas manifestações foram importantes e eu acho que vocês, mas desculpa te interromper, vocês fazem parte também disso, entendeu? Vocês são seres humanos também, vocês vivem no futebol, e mesmo que não vivessem, gente, é uma vida que está em jogo. Verdade. Ou várias vidas. É o bom senso. Não pense que eu estou falando dos jogadores, dos profissionais que trabalham no clube. Vocês fazem parte disso, vocês também estão trabalhando hoje. Olha aqui quantas pessoas tem dentro dessa sala. Olha o contato. Bom, trazendo para o jogo, Renato, como é que você pensou a partida? Você tinha a possibilidade de contar com praticamente todo mundo, fez uma mescla, tinha a possibilidade de começar já com o Jean-Pierre, acabou optando por ele entrar durante a partida. Fala um pouquinho sobre o jogo, onde até com 1 minuto já mandou todo mundo para o aquecimento, né, em função da forma como o time começou o jogo, mas depois conseguiu a vitória. Nós pagamos porque não acordamos, não saímos da cama. E olha que eu alertei desde a hora do café, né? Na hora do aquecimento, antes de entrar em campo, ou entrar ligados, que no momento que o juiz apita as coisas acontecem. Tomamos um gol com 40 segundos, 35 segundos, inacreditável. Logo em seguida tomamos outro. Não vou nem falar que não foram méritos do adversário, mas nesses 2 gols foram mais falhas nossas do que méritos do adversário, porque realmente os gols que nós tomamos é de quem ainda estava dormindo, o time todo. Então é que eu falo, eu já tinha alertado deles sobre isso. Olha, quem estiver dormindo, eu vou tirar. Quem estiver com sono, eu vou tirar. Ou entra acordado, vamos fazer acontecer e não deixar acontecer. Nós deixamos acontecer. Aí tem que ficar correndo atrás, tem que fazer mudanças, entendeu? Na parte tática, para ver se muda alguma coisa. Fomos melhorando aos poucos, recuperando a parte do jogo, principalmente taticamente nós empurramos o adversário lá para trás, começamos a criar, erramos vários gols,
fizemos o gol no final do primeiro tempo, que deu, entre aspas, uma tranquilidade maior, porque a gente voltasse para o segundo. Continuamos pressionando, continuamos errando gols, fizemos o segundo, depois fizemos o terceiro. O Jean não começou porque eu havia falado com ele que, mesmo sem sol, estava muito quente. Imagina se tivesse sol. Então, é um jogador ainda que eu falo que está muito tempo parado. Então, se ele começa o jogo, ele começa a 100 por hora, o adversário está a 100 por hora. Quer dizer, assim não, ele ia começar a 70, nas condições que ele se encontra. Daqui a pouco o adversário estava a 70 por hora, ele ia estar 30, 40. Então, era melhor ele entrar. A minha intenção era colocar ele no intervalo, eu já havia falado isso com ele, para que ele pegasse o adversário um pouco mais cansado. Mas, infelizmente, as coisas não deram certo para a gente no início. A gente precisava de um toque mais refinado ali no meio. Eu coloquei ele. E não é porque o Orejuela saiu que ele é culpado disso, daquilo. Não, todo mundo é culpado. Eu só tinha que mexer na equipe. E eu optei pelo Tassiano ali pelo lado, porque ele sabe jogar ali também. O mais importante de tudo é que a gente se encontrou no jogo, criamos, fizemos os gols e no final nós vencemos. No final, sendo domingo de manhã, não aproveitei todo mundo porque muita gente estava cansada, doloridos, porque o jogo de quinta-feira realmente foi bastante puxado. Se tivesse sido na quarta, até poderia pensar em colocar mais gente para jogar. E até porque eu tenho um grupo, sempre falo para vocês, eu confio em todo mundo. Não é porque nós ganhamos apertados hoje do São Luís em casa que eu não vou confiar no meu grupo. O problema é que a gente deu mole, o problema é que nós entramos dormindo. E não é a primeira vez. E pagamos no início do jogo pelos nossos erros. Boa tarde, Renato. Te surpreendeu de alguma forma essa postura do São Luís jogando aqui dentro da arena na manhã de hoje? O Piccolo é um bom treinador, ele armou um bom esquema, mas independente do adversário, com suas qualidades, quem deu muito mole foi o Grêmio. Não pode tomar um gol com 40 segundos, falha nossa. Logo em seguida tomamos outro gol, falha nossa de novo. Entendeu? Independente da qualidade do adversário, do esquema do adversário, você não pode dar esse mole. Então, o maior culpado do São Luís ter feito 2 gols na gente, volto a repetir, não é tirando os méritos do adversário, mas foi muito mais falha nossa, ou falhas nossas, entendeu? Por termos entrado em campo achando que nós estávamos desfilando no shopping. E futebol não é assim. Futebol, a bola pune. Eu avisei eles desde a hora do café. Entrem ligados. Não entramos. Não é porque nós viramos o jogo que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Isso não pode acontecer e não é a primeira vez. Daqui a pouco você não vai conseguir virar o jogo. Então não pode acontecer. Renato, você já falou sobre o Jean-Pierre, sobre ele ainda estar pegando o ritmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Thiago Neves. Se ele já está no nível que você esperava que ele tivesse, ele ainda carece de ritmo de jogo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Thiago. Não, ele também não são os dois jogadores, nossos 2 meios não se encontram 100%. O Thiago começou também porque ele estava menos tempo parado do que o Jean, mas ainda falta o ritmo de jogo para ele, ainda falta um pouco mais da parte física para ele. Entendeu? Então, a minha intenção era usar os dois durante o jogo, mas, infelizmente, aquilo que eu falei, nós tomamos 2 gols logo no início do jogo, eu tive que fazer a mudança, coloquei o Jean, jogaram juntos uma boa parte do jogo, é uma qualidade muito grande, mas não adianta só a qualidade, eles estão ainda abaixo dos demais jogadores. Então, você ganha em termos de qualidade com a bola e perde na marcação. Então, são 2 jogadores. Por isso que, no momento que a gente empatou o jogo, eu tirei o Thiago, coloquei o Diego, um jogador mais descansado, e adiantei um pouquinho mais o Jean. Mas eu sei que são jogadores que só vão buscar o ritmo necessário jogando, mas tem horas e horas para os 2 jogarem juntos, entendeu? Então, quanto mais jogarem, melhor. Mas tem jogos que, por exemplo, de quinta-feira era muito pegado, e principalmente se tratando de um Grenal, você colocar um jogador com 50%, 60% das condições, ia ficar muito difícil. Renato, a importância do gol para o Thiago Neves, que vem com um momento complicado, ele não está tão otimista e motivado, talvez, no lado dele, vindo do Cruzeiro, né? E Diego Souza, 8 jogos, 5 gols. Tu encontrou teu fazedor de gols? O Thiago, todo mundo sabe das qualidades dele, é isso que eu falei. No momento que ele estiver bem na parte física e com ritmo de jogo, ele vai nos ajudar. Da mesma forma o Diego. O Diego, ele é um goleador. Ele tem feito os gols que a gente precisa, ele tem ajudado o time, ele tem se entregado. É um jogador que não está sofrendo tanto quanto o Thiago Neves, porque é um jogador que vinha jogando no Botafogo.
E ele foi contratado para isso, brinco com ele todo dia. Ele brinca comigo, ó, mais um gol, mais um gol. Eu falei, mas você foi contratado para isso, você é pago para isso, então você tem que fazer gols. Graças a Deus ele tem feito os gols importantes, tem nos ajudado. E é o 9 que a gente precisa fazer gols. Como a gente tem o Luciano. Então são jogadores que quando jogam dentro da área, eles dependem do gol. Mas o importante é que a nossa equipe está criando, está fazendo os gols, entendeu? Estamos errando os gols que a gente não pode também, entendeu? Mas o mais importante de tudo que a gente tem criado. Renato, agora pelo fato do jogo ser sem torcida, né, a gente acabou ouvindo tudo que acontecia ali dentro de campo, né? E aí na parada técnica que teve no primeiro tempo, depois que o Grêmio tomou os 2 gols do São Luís, você chamou os jogadores e falou assim, eu tô cansado de ajudar vocês, isso é uma vergonha geral. Te incomodou essa falta de privacidade? E você achou depois que a bronca que você deu nos jogadores surtiu efeito? Na bronca eles tomam. Se tiver que tomar, eles vão tomar com o estádio vazio, o estádio cheio. Essas broncas são normais no futebol. Vocês que não escutam por causa do barulho. Hoje você escutar porque não tinha barulho. Mas a bronca é a bronca. Tem que dar. Eu não vou passar a mão na cabeça deles e falar que está tudo bem. Entendeu? Eles têm tudo bom no melhor. Salários em dia. Então tem que ter a entrega durante os 90 minutos. É o que mais cobro deles. Eles não podem chegar aí dormindo. Como eles entraram. Não são todos. Mas muitos jogadores entraram dormindo. Então tem que tomar dura. Não tem outro jeito, eu não vou elogiar eles. Eu canso de elogiar o meu time. Elogio eles muito, quando eles fazem a coisa certa. Quando eles fazem a coisa errada, eu tenho que puxar a orelha. Porque se eu não puxo a orelha deles ali, eles acham que está tudo certo. E aí continua, daqui a pouco tomo o terceiro, tomo o quarto. Não tem horas para tudo. Então, se escutar, porque não tinha ninguém no estádio. Mas não se preocupe que, com gente ou sem gente, a dura, se precisar, ela é dada. Lá no campo, aqui no vestiário, no intervalo do jogo, depois do jogo. E da mesma forma que se tiver que elogiar, eu critiquei eles agora, depois do jogo, chamei a atenção deles de novo. Mas, ao mesmo tempo, elogiei pela reação deles. Então, um time de futebol, um grupo, ele não vive só de críticas, de esforço, ou só de elogios. Eu elogio na hora certa e a crítica na hora certa. Se não estão fazendo a coisa certa, vão tomar dura, sim. Estava sendo uma vergonha, foi o que eu falei para eles. É uma vergonha. Não pense que não tem ninguém no estádio, ninguém está vendo, porque as cadeiras não falam. Mas as pessoas estão vendo em casa. As imagens vão ser passadas. Estava sendo uma vergonha, sim. Aí, o Nana Neném, né? Aí eles acordaram. Acordaram, jogaram, ganhamos o jogo. Simples. Renato, falando sobre essa questão de algumas dificuldades do jogo, talvez tenha sido uma das apresentações mais acanhadas do Everton Cebolinha hoje. Claro que ele criou situações com cruzamentos e tudo mais no primeiro tempo, mas ele não conseguiu ganhar no 1 contra 1 praticamente nenhuma jogada, nem no primeiro nem no segundo tempo. O Everton passa por uma crise técnica, ele tem alguma dificuldade mais psicológica. O que tu pode dizer? Tem conversado com ele? Porque o Everton Cebolinha claramente não iniciou 2020 como os outros anos. Mas é o Everton, né? Daqui a pouco ele não está 100%, mas tem nos ajudado bastante. E até porque ele correu muito no jogo de quinta-feira. E ele começou o jogo hoje, ele e o Mateuzinho, porque os dois... Eu achei interessante, até parabenizei os dois pela atitude, que os dois vieram pedir para jogarem, para começarem o jogo. Ainda perguntei para eles, mas vocês vão correr ou vão andar em campo? Mas ele é um jogador que se entrega, um jogador que no último clássico ele correu bastante também. Mas ele vem melhorando. É o Everton, todo jogador ele passa por uma fase, a fase dele não é ruim, digamos que ele não esteja na melhor fase dele, mas é um jogador muito importante para a gente. Você vê que no primeiro tempo, se não me engano, foi ele que fez a jogada, o cruzamento para o Paulo. Quer dizer, no segundo tempo, tivemos algumas oportunidades com ele. Você vê que ele, mesmo não estando 100%, ele é o Everton. Mesmo com a experiência do Thiago Neves, pegando o gancho da pergunta do colega, Renato, que veio de um outro ambiente, que era o Cruzeiro, para um outro ambiente, que é o Grêmio, bem diferente. Tu tem conversado com o Thiago Neves, mesmo sabendo da experiência que ele tem, com a tua experiência também, tem tido essa conversa com ele? Sim, eu converso bastante, não é só com o Thiago, não, eu converso com todo mundo. Em especial com o Thiago, porque a gente vai recuperar o Thiago. Ele está se entregando nos treinamentos, mas mesmo jogando ano passado, ele jogou pouco. E é importante a parte física dele,
porque a parte técnica dele a gente conhece. Então, no momento, por isso que eu solto ele aos poucos, não deixo ele jogar os 90 minutos, às vezes ele entra durante a partida, justamente porque a gente possa ter o Thiago daqui a um tempo 100%, da mesma maneira que o Jean vem crescendo também. E aí nós vamos ter 2 meias importantes, 2 meias com uma qualidade muito grande que vão nos ajudar. Paulo Luz, vice-presidente de futebol, próximo a conceder a entrevista.